Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago, esse é o meu sinal na língua de sinais. Eu sou o professor que vou acompanhá-los nessa disciplina, vou acompanhar cada um de vocês, nossos estudantes do curso de aperfeiçoamento na área de educação bilíngue para surdos, tendo a língua portuguesa como segunda língua. Então, eu estou muito feliz de conhecê-los, estar aqui com cada um de vocês e vamos participar desse momento e vamos nos encontrar presencialmente. Então, nós vamos começar a nossa discussão da nossa disciplina falando sobre a linguística aplicada, que algumas pessoas usam ou esse sinal ou outro. Então, é importante, primeiro, que vocês sejam muito bem-vindos à nossa disciplina, às nossas discussões. Nós vamos tentar compreender alguns conceitos e também algumas perspectivas relacionadas à disciplina da linguística aplicada. Bom, o primeiro aspecto que nós vamos compreender tem a ver com esse conceito. O que é linguística aplicada? Será que ela está relacionada com a linguística tradicional? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo reconhecendo essa diferença. Então, agora nós vamos iniciar e perceber como o pensamento da linguística aplicada e o que ela busca, né, enquanto ciência. Muitas pessoas ainda fazem essa confusão entre a linguística aplicada e a linguística teórica tradicional. A linguística aplicada é um campo interdisciplinar, né? Ou seja, é um campo que se constitui em diálogo com diversas outras áreas e ela se desenvolve principalmente a partir da segunda metade do século XX. Então, é onde ela tem o seu grande desenvolvimento. Já a linguística teórica, a linguística tradicional, ela já é um pouco mais antiga e elas se constituem com focos de estudos diferentes. A linguística, ela busca compreender as línguas, o funcionamento das línguas, o que inclui também as línguas de sinais. Então, como eles se estruturam, como eles se organizam dentro dos fenômenos linguísticos associados a cada uma das línguas humanas, das línguas que existem no mundo. Já a linguística aplicada, ela tem um foco diferente. A sua preocupação principal está em compreender como acontece como a língua acontece na interação humana. Então, quais são os problemas relacionados, os problemas sociais, os problemas da humanidade relacionados à linguagem? Como a linguagem tem essa questão da resolução dos problemas? Então, um dos professores responsáveis por desenvolver essa pesquisa no Brasil, uma referência, é o professor Moita Lopes. E esse professor é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ele vem desenvolvendo pesquisas para compreender a questão da linguagem, quando a linguagem tem um papel principal na resolução dos problemas humanos. Então, esse conceito, com essa ideia, né, de linguística aplicada que nós vamos trabalhar, como área da ciência que investiga os problemas da humanidade, que tem como principal elemento de resolução a linguagem. Isso inclui as barreiras e todas as outras questões que envolvem o uso da linguagem no dia a dia. Então, é essa área de investigação e descoberta que a gente trabalha com a linguística aplicada.
Então, quais são as questões que envolvem a linguagem na vida cotidiana das pessoas? Então, esse conceito ele é muito importante porque ele trabalha a ideia da língua no uso. Então, esse conceito ele oferece uma ideia de como nós podemos pensar e compreender os fenômenos interacionais a partir da linguagem e oferecer à humanidade resoluções para essas questões. Então, esse é o foco que a gente acabou de compreender da linguística aplicada. Então, tem a ver com a questão da sala de aula, a relação entre ensino e aprendizagem, como acontecem esses processos, esses fenômenos de linguagem. E, por outro lado, a linguística ela tem um foco diferente. Ela está mais preocupada em detalhar e descrever como ocorrem os fenômenos linguísticos das línguas humanas, como se estruturam, como se organizam as línguas humanas. Mas como a linguística aplicada ela se desenvolveu? Ela teve o seu início a partir da segunda metade do século XX, no período de pós-guerra, onde havia necessidade de pensar algumas questões e a linguagem era um entrave para o desenvolvimento dessas interações. Então ela começa a se desenvolver pensando em resolver parte desses problemas. Então são duas áreas distintas e não são áreas dependentes uma da outra, são áreas interdependentes. Então a linguística tradicional, com as suas teorias, com as suas pesquisas, e a linguística aplicada com as suas teorias próprias de investigações, metodologias próprias, assim como acontece de maneira independente com a linguística teórica. Mas qual foi a base do desenvolvimento da linguística aplicada? Ela começa nos Estados Unidos, principalmente a partir do ano de 1959, com a criação de um centro, de um instituto de linguística aplicada. E quais foram as influências que trouxeram para a linguística aplicada? Duas grandes influências que são importantes da gente destacar. Uma é o estruturalismo e a outra é o behaviorismo. São duas correntes importantes que influenciaram a linguística aplicada. O estruturalismo ele é uma teoria que na linguística ele é pensado por Ferdinand Saussure, que é um pesquisador que pensava a língua como uma estrutura, e a partir dessa estrutura é que se conseguiria investigar as línguas, e outras áreas se apropriaram também dessa ideia para pensar o mundo. Então isso também teve bastante influência na linguística aplicada. E a outra corrente que influenciou bastante a linguística aplicada foi o behaviorismo, que é uma análise psicológica que pensa no comportamento observável nas relações entre humanos ou animais. Então a ideia é descrever esses comportamentos visíveis. Então o behaviorismo também foi uma corrente da psicologia que influenciou bastante a área da linguística aplicada. A partir dos anos de 1970 e 1980 do século XX, então, a gente teve um grande boom de uma série de teorias para pensar as relações a partir da linguagem. E com as ideias relacionadas ao socioculturalismo
também nós tivemos um desenvolvimento muito grande e a linguística aplicada se apropria também dessas ideias socioculturais para pensar a relação de comunicação, a relação de interação através da linguagem. Então, lembram que eu falei sobre as duas correntes? Então, essas outras correntes que surgiram a partir de 1970, 1980 principalmente, elas também influenciaram a linguística aplicada. Então, para vocês perceberem que é uma área que está entrelaçada com outras áreas de desenvolvimento, de estudo, de pesquisa. O ano de 1980, o período da década de 1980, foi muito importante no Brasil, pois os estudos tiveram um grande avanço. Então, a partir desse período, principalmente da década de 1980, é que os estudos no Brasil começaram a se desenvolver, principalmente relacionados ao ensino das línguas estrangeiras modernas, como o francês, o espanhol, o inglês e o alemão. A partir dos estudos da compreensão de como acontece o processo de ensino e aprendizagem dessas línguas estrangeiras, é que aconteceram alguns estudos importantes na área da linguística aplicada, justamente a partir desse período de 1980, da década de 1980. Então, esse período, a gente pode dizer assim, que houve um boom, né, das pesquisas e do desenvolvimento da área no Brasil. Nesse período, há duas grandes referências que precisam ser citadas em relação ao desenvolvimento da área. Principalmente relacionados ao ensino e à aprendizagem. O professor Leffa, que pensou em como a relação tecnológica pode contribuir para os processos de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, e o professor Moita Lopes, que nós já citamos há pouco tempo nessa nossa aula, fazendo pesquisas sobre a interação e o uso da linguagem em diversos contextos, e trabalhando com uma perspectiva crítica da linguística aplicada. Então, agora que você já conhece mais sobre a linguística aplicada, sobre a área e sobre a nossa disciplina, né, como uma ciência autônoma, independente, né, não uma ciência que é dependente da linguística teórica, da linguística tradicional, né, como uma ciência que se desenvolve, tem sua área de estudo, de pesquisa, seus diversos objetivos, suas diversas contribuições. A gente vai falar um pouco específico mais da nossa disciplina, que tem a ver com o bilinguismo. Então, a linguística aplicada o bilinguismo é um tema de interesse da linguística aplicada, porque a linguagem é a questão central, né, das pessoas bilíngues. Como que as pessoas usam, como que as pessoas interagem, como que os bilíngues lidam com as questões da linguagem. Então, é importante, antes da gente falar sobre o bilinguismo, a gente trazer uma explicação bem importante. A ideia de bilinguismo, muitas pessoas às vezes associam a uma única ideia de duas línguas, mas hoje a gente já percebe, já compreende que a forma, né, de interagir com o mundo envolve o contato, seja ele visual ou seja outro tipo de interação com várias línguas, diferentes línguas. Então, a ideia de bilinguismo pode ser pensada significando um outro conceito, que é o conceito de pluri, que tem a ver com várias línguas. Então, assim, a ideia de bilinguismo, a gente pode pensar que o bilinguismo tem a ver com o plurilinguismo. Então, essa é uma ideia importante quando a gente estiver falando e repetindo a ideia de bilinguismo, que ele sempre está associado a uma ideia de plurilinguismo, ou seja, o contato ou desenvolvimento em diferentes línguas. Então,
Primeiro nós apontamos um pouco, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de bilinguismo. Há muito tempo se pensava que o bilinguismo ele deveria ser equilibrado. A pessoa deveria falar, compreender e ler e escrever bem. Ela deveria ter todas essas habilidades de forma equivalente nas duas línguas. E agora a gente já percebe que não é bem assim que funciona. Hoje a gente compreende que tem uma relação de uso, uma relação de identidade com as línguas envolvidas, com a comunidade de uso. Então, essas relações, elas são importantes. Então, essas perspectivas começaram a transformar a própria ideia e o conceito de bilinguismo. Também vocês lembram que eu falei agora há pouco que a nossa disciplina, a nossa área, ela é interdisciplinar. Então, ela interage com outras áreas. Então, a sociolinguística é uma parte da ciência muito importante que não está preocupada só com a descrição linguística, mas preocupada sobre como que acontece o uso, como acontecem essas variações dentro da língua, como que a sociedade, como que os grupos sociais usam essa língua. Então, a linguística aplicada, né, através dessas influências, desses estudos, também consegue se desenvolver. Outra área importante para a gente compreender o conceito é os conceitos da antropologia, né, que estuda o desenvolvimento humano através da história e influenciam também a nossa ideia de conceito de plurilinguismo. Então, na área da psicologia também é importante. A psicolinguística traz contribuições importantes. Essas perspectivas ajudam a gente a compreender hoje melhor a ideia de bilinguismo. Não só a sociolinguística, a antropologia e a psicolinguística, mas outras áreas podem ajudar a gente a compreender melhor, como, por exemplo, as questões relacionadas às políticas linguísticas, as ideologias linguísticas. Elas são importantes para a gente compreender a ideia de bilinguismo. E agora a gente vai pensar um pouquinho como que isso se relaciona com o ensino e aprendizagem para uma educação biplurilinguista dentro da área do bilinguismo, como algumas metodologias, como pensar, né, na questão sociocultural, de como isso influencia o desenvolvimento e como a comunidade tem uma relação importante, né, no aprendizado. Lembrando-se que o nosso foco da nossa disciplina envolve principalmente as duas línguas, língua de sinais, a Libras, e a língua portuguesa. Então, é importante agora a gente pensar num conceito sobre qual é a ideia de língua que nós vamos trabalhar. Porque dentro da linguística nós temos algumas defesas, né? E algumas outras áreas da humanidade há algumas ideias sobre o que pensam, sobre o que é uma língua. E aí nós vamos trabalhar com uma ideia de que a língua é uma ideia mais da sociolinguística, que a língua é um produto social, e essa ideia é defendida pelo professor Marcos Banho. Ela é uma representação simbólica, representativa de conceitos construídos socialmente, apresenta variação no seu uso e entre os seus indivíduos, e elas se desenvolvem num contexto social. E dentre os seus objetivos, o principal é a interação humana e o desenvolvimento sociocultural e a expressão
individual de cada uma das pessoas. Então, a gente está acostumado com o conceito, né, de que a língua é uma estrutura, enfim, esse é um conceito da linguística tradicional. E a gente está pensando um pouquinho mais à frente, que é um conceito da sociolinguística. Então, na nossa aula de hoje, que foi o nosso primeiro encontro, eu espero que vocês tenham gostado, a gente aprendeu sobre o que é a linguística aplicada, como ela se relaciona, como ela foi criada e como ela se desenvolveu no Brasil. E nós falamos também a sua relação com o biplurilinguismo. Até o nosso próximo encontro, pessoal!